Graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa Célula IJET. E hoje eu estou aqui pela segunda vez com esse convidado especial. Seja bem-vindo, Pastor Marcos, mais conhecido como meu marido. Graça e paz, muito obrigado pelo convite. Se você está precisando de algo na sua vida, se você tem buscado algo por muito tempo, hoje nós vamos trazer um tema e nós queremos explicar para você e para todos nós que tudo que nós precisamos é do fogo de Deus em nossas vidas. Então fica conosco até o fim. Vamos começar agora a nossa ministração. E antes disso, eu quero te perguntar, tem alguém da sua família aí perto de você? Porque eu quero te desafiar a dar um abraço bem forte nessa pessoa, porque aí você já vai começar a sentir o fogo de Deus na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o quanto precisamos do fogo de Deus em nós. E nada mais propício do que deixar esse fogo arder também na nossa casa, através do amor uns aos outros, através do serviço. E hoje, com o pastor Marcos aqui, você vai entender um pouco mais sobre isso. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, encaminha para alguém que está precisando ouvir essa palavra, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos ler juntos agora o nosso texto bíblico? Está lá em Lucas 3,16 e diz assim: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui João está deixando muito claro que após ele viria alguém que batizaria com fogo. E eu vou deixar o pastor Marcos compartilhar um pouco dessa palavra conosco. Queridos, quando você lê a Bíblia, e principalmente quando você percebe que há alguém tentando explicar o reino de Deus, principalmente se nós falarmos de Jesus, ele sempre busca usar analogias, coisas que nos façam entender aquilo que é espiritual, porque aquilo que é material é muito mais fácil para nós entendermos. Nós já estamos acostumados com essas coisas. Afinal, quem de nós já não usou o fogo, não é mesmo? Nós usamos o fogo no nosso dia a dia, inclusive para a nossa alimentação, o tempo todo nós precisamos do fogo. Ele é utilizado em inúmeras atividades do cotidiano. Então, também ali estava sendo citado que nós seríamos batizados com fogo. E aí, dentro dessa perspectiva, nós observamos que Deus utilizou também o fogo para se relacionar com o seu povo em alguns momentos na Bíblia. Então eu vou querer aqui para a gente fazer uma dinâmicazinha rápida, não nada demorado. Pense aí, eu diga aí na tua célula agora, uma vez que você vê o fogo sendo usado por Deus para interagir com o seu povo. 3, 2, 1... Pronto, agora eu vou dar a oportunidade para as pessoas que estão aqui. Apesar de eu ser o convidado tem prioridade aqui. Pastora Bianca, cita uma vez que você lembra na Bíblia que Deus usou o fogo para interagir com o seu povo. Acho que a vez que eu lembro que foi mais marcante foi com Elias e os profetas de Baal, quando ele orou a Deus por um sinal e o fogo desceu ali naquele lugar e foi maravilhoso. Isso mesmo, é uma oportunidade onde o Senhor, através do fogo, demonstrou o poder de Deus atuando na vida do seu povo ali. Queria participar também, aqui uma oportunidade, o nosso produtor, né? Vamos incluir o produtor. Produtor, cita aí uma vez que o Senhor agiu no meio do povo, através do fogo. Coluna de fogo para iluminar o caminho para o povo. Viu que ele pensou, né? Ele ficou, meu Deus, me pegaram desprevenido. Aí na célula também, o pessoal vai pensar também. Tem gente aí que tá também pensando, meu Deus, será que o líder vai perguntar de mim? Então, já que nós estamos, também temos uma convidada aqui que está trabalhando ali no fundo, né? A Teacher Esther. Vocês não podem ver, mas muita coisa acontece nesse estúdio. Ela está trabalhando ali, mas está participando da célula nossa aqui, né? Então, Teacher, cita aí para nós uma situação dessas. Eu diria Moisés também, quando ele fala com Deus através da sarça ardente. Sarça ardente. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir, né? Se nosso microfone captou bem. Mas você vê que são inúmeras vezes que Deus se relaciona com o povo e ele usa o fogo. E mais uma vez nós estamos falando aqui de fogo. Apesar de, como eu já falei no começo, ser uma analogia de coisas espirituais. Não sei se no mundo espiritual existe um fogo tal qual nós conhecemos. Mas a verdade
é que quando ele usa essa analogia, nós precisamos entender o que o fogo representa para que nós possamos entender também que quando esse Espírito Santo nos batiza com esse fogo, o que é que ele pode proporcionar nas nossas vidas. Então, presta muita atenção, que agora a pastora Bianca vai citar a primeira forma que o fogo pode atuar na nossa vida espiritual. Só fazendo um adendo, eu acredito que Jesus usava essas parábolas e Deus se manifesta dessas formas porque é aquilo que para nós é mais real, né? Se ele já pensou, as pessoas colocam às vezes Deus como um fantasma e na verdade não, ele se relaciona conosco da forma que nós entendemos. Então por isso essa analogia do fogo é tão real. É algo que para nós é bem próximo daquilo que ele representa. Então, em primeiro lugar, o fogo ilumina. Ilumina, né? O nosso colega produtor citou, inclusive, um momento em que o povo de Israel estava ali, né, numa saída e um tempo vivendo no deserto. E a Bíblia diz exatamente isso. Eles eram iluminados por uma coluna de fogo. Então, nós precisamos no nosso caminho de luz. E o fogo foi feito para que nós pudéssemos ter luz. Até hoje, porque para nós hoje a realidade é mais a energia elétrica Sim. E tudo mais. Mas se você pegar, inclusive, em lugares mais longínquos, que ainda tem uma atividade primitiva, né? Eles ainda utilizam muito do fogo para iluminar a noite. Então, nós precisamos, na nossa vida espiritual, da luz do fogo, desse batismo do Espírito Santo. Olha, você não pode andar em trevas, porque quando nós andamos em trevas, principalmente, nós estamos sujeitos a nos machucar. Né? Já pensou uma pessoa dentro de uma casa e vai embora a luz, e aqui em Manaus é comum ir embora a luz. Se você não procurar logo uma vela, algo que faça fogo para que você ilumine, você vai se machucar. Você não consegue ter produtividade. A clareza precisa existir na nossa vida para que nós possamos ter produtividade. Já pensou aquela pessoa que não tem a luz, né, no seu conhecimento, no seu entendimento, e as pessoas pecam por causa disso, as pessoas falham por causa disso, as pessoas deixam de crescer por causa disso. Às vezes é comum você falar assim, cara, eu não estou conseguindo resolver esse problema, me dá uma luz. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo o que você precisa, então, é o fogo do Espírito Santo. Ele vai te incendiar e ele vai trazer clareza à tua mente, clareza aos teus caminhos, te dando sucesso em nome de Jesus. Amém? Vamos ver qual o segundo ponto, a segunda forma que o fogo pode atuar nas nossas vidas? O segundo ponto é que o fogo purifica. Purifica. Olha só que coisa maravilhosa. Imagina como era quando o fogo não tinha sido ainda descoberto pelo homem, ainda não era manipulado, que como hoje nós temos aqui a facilidade. Como é que eles podiam, por exemplo, pastora Bianca, tratar os seus alimentos? Hoje, nós usamos o tempo todo o fogo para que nós possamos purificar os nossos alimentos. Eu gostaria de fixar muito nessa questão alimentar. Observa, a gente não deixa de cozer, de fritar, de assar as nossas comidas, principalmente para que nós possamos garantir que ela esteja purificada, para que ao consumirmos ela não venha fazer mal aos nossos corpos, mas o bem que ela precisa fazer para nos deixar com energia, para que nos faça crescer de maneira saudável. Também assim na nossa vida espiritual. Nós precisamos passar tudo aquilo que nós vamos alimentar o nosso espírito pelo crivo do fogo do Espírito Santo. Hoje em dia é um tempo que nós temos aí muitas vozes. Nossa, as redes sociais, a comunicação tá tão difundida, tá tão fácil, tá tão acessível, que toda hora você tem, ao abrir de um celular, uma ministração, um corte de uma ministração, uma palavra rema, muitas vozes têm sido dadas, sendo para o reino de Deus ou para o reino das trevas, nós temos muitas vozes, mas é importante nós sabermos que nós temos dentro de nós o batismo de fogo do Espírito Santo de Deus, e ele pode purificar tudo aquilo que vai entrar em nós, para que nenhuma palavra que entre na sua vida, que entre na sua casa, que entre na sua família venha fazer mal e desvirtuar a tua vida espiritual. E nesse tempo, esse fogo vai agir e nada vai contaminar a tua casa. Amém. Em terceiro lugar, quero até falar um pouquinho sobre esse ponto, diz que o fogo aquece.
E olha só, muitas vezes na nossa vida espiritual nós nos sentimos frios, né? Nós nos sentimos, ai, parece que eu não quero muito fazer isso, eu tô me sentindo distante, tô me sentindo longe de Deus. E o fogo de Deus, ele aquece aquele que está frio. Então, se você tem se sentido assim, você precisa se aproximar do fogo de Deus, porque fato é que nós estamos lutando por muitas causas, né? Hoje, no nosso mundo moderno, a cada dia surgem novas causas pelas quais as pessoas estão lutando. Sejam causas políticas, sejam causas religiosas, mas a verdade é que precisamos nos aproximar desse fogo, nos aproximar de Deus, porque só assim estaremos firmes nessa rocha que é Jesus. É verdade. Então, dentro do aspecto fisiológico, o nosso corpo precisa manter uma temperatura para que ele possa também viver em equilíbrio. Assim, também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos manter a temperatura. Não adianta, porque se nós nos afastarmos desse fogo, cada vez nos tornaremos mais frios, cada vez nos tornaremos menos envolvidos, menos engajados e menos sensíveis, inclusive, à voz de Deus. E tudo isso que o fogo pode proporcionar nas nossas vidas, que traz um caminhar muito saudável, a gente vai acabar deixando de lado. Não deixe de se aproximar, de ser incendiado pelo batismo de fogo do Espírito Santo, porque ele vai manter a tua temperatura, a tua espiritualidade de maneira saudável para você e a sua casa. Último ponto, pastora Bianca. Em último ponto, eu gosto. Em quarto lugar, o fogo se alastra. É impressionante. Nós acompanhamos, né, inclusive nesses últimos períodos, muito se falou sobre queimada na Amazônia, queimada no mundo inteiro. Muitas queimadas aconteceram. Isso porque, muitas das vezes, pequenos focos de fogo em um lugar longínquo começam a tomar proporções. O fogo tem a capacidade de alastrar-se, de pegar outro objeto que não estaria incendiado, que estaria tranquilo ali no lugar dele e causar também fogo nesse próximo. Assim também será na minha e na sua vida. Eu quero profetizar, inclusive, sobre a sua casa, que não importa. Mas eu sou o único na minha casa que conhece e já entregou a vida ao Senhor Jesus, não importa. Eu sou o único no meu trabalho que conhece o Senhor Jesus e já entregou a sua vida, não importa. Até mesmo se no contexto da igreja, mas eu sou o único que nesse momento está incendiado, está cheio do fogo, está animado para fazer a nossa célula, para animar o irmão da cobertura, que está faltando. Eu sou o único, não importa. O que eu quero te dizer é que a analogia feita do fogo é muito apropriada para este momento. Nós seremos primeiro incendiados pelo Espírito Santo de Deus. E depois de incendiados, nós seremos utilizados por Deus, usados mesmo, assim, poderosamente, para incendiar todos aqueles que nos cercam. E aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus, através desse fogo que incendeia na tua vida, conhecerão e se renderão ao Senhor Jesus. E aqueles que estão ali meio devagarzinho, eles observarão como Deus tem atuado na tua vida. E eles terão o desejo de verdade de servir ao Senhor Jesus com mais intensidade, com mais amor, com mais dedicação. Queridos, essa é a palavra que nós temos para a tua vida essa semana. Olha só quantas coisas aprendemos sobre o fogo e sobre como podemos entender melhor esse reino espiritual através do fogo. E eu quero te encerrar te dizendo que nós só temos duas opções. Ou o fogo se propaga ou ele se apaga. Então, não é adequado que você hoje esteja morno. Se você está se sentindo morno, cuidado. A Bíblia fala que estão a ponto de ser vomitados, porque não são frios nem quentes, estão mornos. E já que ele usou essa analogia relacionada à comida, a pior forma de conservar uma comida é quando ela está morna. Porque essa temperatura morna, que não é nem quente nem fria, é a mais propícia para que as bactérias se alastrem. E olha só, nós podemos usar também essa analogia aqui. Por isso, nós precisamos estar incendiados. Não existe meio termo. Ou você está cheio do Espírito Santo ou não. Ou você está incendiando outras pessoas, ou você está apagando outras pessoas. Então, não fique no meio termo. Se você hoje precisa ser resgatado, precisa receber desse fogo, feche seus olhos aí onde você está. Vamos juntos orar e pedir para que Deus transforme as nossas vidas. Amém?
Deus, hoje entramos na Tua presença e Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Mesmo com tantos erros e falhas, o Senhor nos escolheu para Te servir. Senhor, muito obrigado e que possamos dedicar a nossa vida ao Senhor. E hoje, Deus, se há algo em nós que precisa do Teu fogo, que o Senhor venha nos encher. Que possamos todos os dias Te buscar, que possamos estar incendiados para que outras pessoas sejam cheias desse fogo através de nós. Eu abençoo hoje, Senhor, cada célula, cada família que está recebendo essa palavra. Se o amor deles, um com os outros, se esfriou, que o Senhor venha visitá-los com o fogo do Espírito Santo e encher esse lar, essa casa com o Teu poder, Pai. Nós Te agradecemos e Te pedimos, esteja conosco durante essa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada e eu quero agradecer ao pastor Marcos, ele vai se despedir aí de vocês. Quando eu vim na primeira vez, eu tirei uma casquinha dela, vou tirar de novo. Muito obrigado pelo convite. Quero estar mais vezes aqui. Se a senhora tiver paciência comigo. Só se ele se comportar. Se eu me comportar. Mas é muito bom estar com vocês. Vocês sabem do nosso amor, nosso empenho para conectar a nossa igreja, para estar com vocês. Inclusive, cabe espaço, né, para visitarmos as células. E nas próximas semanas estaremos visitando mais uma célula. Então, comenta aí, eu quero aqui na minha casa pra gente fazer a gravação da nossa célula IJET e pode contar comigo. Então, tchau, gente. Até semana que vem. Beijo no coração.